Senhores, dando então continuidade ao bloco 2 de nossa aula, né? Nós que vimos falando aí sobre o contraditório, aqui é preciso trazer mais um adendo, né? O contraditório, na verdade, com o Código Civil agora de 2015, né? O anterior era de 73, lá no seu artigo 10, vai trazer um princípio chamado da não surpresa, que na verdade o juiz, ao decidir sobre determinado fundamento, ele vai ter que abrir, né, dar o direito para que as partes possam se manifestar sobre esse novo fundamento, ainda que seja matéria de ordem pública, né? Então vamos lá para a tela para a gente acompanhar. Então no artigo 10 vai dizer o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Gente, aqui é o seguinte, na verdade, dentro do direito nós temos algumas matérias, né, notadamente matérias aí de interesses indisponíveis e interesses disponíveis, né? Quando a doutrina ou a legislação vai dizer que o juiz ele pode agir, né, de ofício, quer dizer que essa matéria ela tem um grau de importância maior. Normalmente essa matéria se trata de um direito indisponível, né? Assim quando se trata de menores, né? Assim quando se trata de prescrição e decadência. Mas o Código ele foi além disso, né? Com essa reforma de 2015, o Código ele criou essa exigência, notadamente, né? Em razão do contraditório cooperativo também entre as partes, em que o juiz também está nessa posição e o juiz deve ofertar às partes a possibilidade de manifestar sobre essa matéria, prescrição, decadência, sempre que for relacionado também a direitos indisponíveis, deve dar à parte essa possibilidade de se manifestar, inclusive sob pena de gerar uma nulidade no processo. Nós vamos ver lá na frente, em matérias futuras, inclusive, poderá ser atacada mesmo após o trânsito em julgado, né, por meio de uma ação rescisória dentro do prazo de 2 anos. Então, o contraditório hoje ele tem que ser analisado, na verdade, junto com esse princípio da não surpresa que está lá no artigo 10. Então, mesmo nas matérias em que o juiz possa decidir de ofício, ou seja, julgando sem que as partes tenham feito aquele pedido, antes disso, ele tem que abrir esse espaço para que a parte se manifeste como um princípio aí de não surpresa, né? Não ser pego aí de forma sem que a parte tenha possibilidade de entender ou se manifestar sobre aquilo, tá certo? Então, vamos adiante. Aqui ainda, né, sobre o contraditório, a gente está passando um bom tempo nesse princípio, porque, na verdade, ele é muito importante, né? E aqui a gente vai trazer uma diferença agora sobre esse contraditório no direito na esfera civil, né, e o contraditório na esfera penal, né? Essa diferença. Aqui a gente já parte do seguinte: enquanto no processo penal nós temos autor e réu, no processo civil nós temos uma tese e uma antitese, né? Na verdade, enquanto o autor ele expõe a sua tese, o réu no processo civil ele vai trazer a sua antítese ou a sua tese, né? Ele vai se defender. Aqui a gente já abre espaço para algumas diferenças, né? No processo civil, quando o autor ele é citado, ele tem a oportunidade de se manifestar, mas é uma faculdade, ele faz se quiser. Isso poderá ou não trazer consequências futuras no processo, né? E aí poderá ser alegado, por exemplo, não contestou, poderá ser alegado uma revelia, né? E a depender do caso, se tratasse de direito disponível, aqueles fatos alegados pelo autor poderão ser considerados como verdadeiros, né? Se for indisponível, a revelia ela é decretada, mas não há essa presunção de veracidade pelos fatos alegados pelo autor, ainda que essa matéria não seja discutida, né? Essa matéria não seja discutida pelo juiz. Já no processo penal, gente, nós não temos já não vai ter essa possibilidade. Até porque, enquanto no processo civil buscam a verdade processual, né? No direito penal, no direito processual penal, essa verdade é a verdade real. Até porque nós estamos tratando no processo penal, vai se tratar da própria vida, da liberdade, né? Então, no caso, no processo penal, quando há
o contraditório se não acontecer o contraditório, se não houver uma defesa, ou então se o juiz entender que aquela defesa ela não está sendo suficiente, né, não está utilizando-se da técnica necessária para o exercício do contraditório, o juiz vai nomear um advogado, né, ou uma parte para fazer isso. Então, no processo penal não há como um processo correr à revelia, né, senão o processo será nulo. Então vamos ver como que fica essa diferença, né, na tela. No processo civil, gente, o contraditório ele se contenta, como já adiantei para vocês, com a concessão às partes da oportunidade de resistir, né, à pretensão formulada pelo adversário, mas também é uma faculdade, né, essa possibilidade. Se ele quiser, ele não apresenta a sua defesa e isso não acontece no processo penal, no direito penal. Por quê? Essa é uma das diferenças, como eu falei, ó. Isso vai assinalar uma diferença de intensidade entre o contraditório na esfera do processo civil e do processo penal. No processo penal, o contraditório há de ser sempre efetivo, né? Como eu falei, o processo penal ele busca a verdade real e não a verdade processual. Inclusive, há um ditado, né, um brocardo, no processo civil, diz que o que não está no processo não está no mundo, né? Então, até mesmo aquele princípio que diz, o direito não socorre aos que dormem, né? Já no processo penal, assim como no processo trabalhista, ele busca uma realidade, um processo real, o que de fato aconteceu, a primazia da realidade. E nesse sentido, no processo penal, mesmo quando o acusado não queira se defender, o juiz terá que nomear um advogado dativo que vai oferecer a defesa técnica em seu favor. Isso, gente, vamos aqui ainda na tela, o artigo 5º, né, lá no inciso 55 da Constituição Federal, vai dizer que assegura o contraditório em todos os processos judiciais e administrativos, mas não estabelece que ele tenha, né, necessariamente que ser prévio. Aqui, trazendo para mim, então assim, o contraditório, na verdade, apesar de ser a regra, como está previsto no artigo 9º, né, o próprio artigo ele vai trazer algumas exceções sobre a possibilidade. A doutrina vai chamar isso de contraditório diferido, né, ou contraditório postergado. A análise, na verdade, o juiz vai postergar a análise, a defesa, né, ele vai abrir espaço posteriormente para que a defesa possa apresentar aí, né, a sua contestação. E isso não fere em nada, né, o contraditório. Inclusive, vai trazer essa ressalva. Como eu já falei, a doutrina chama isso de contraditório diferido ou postergado, né? Vamos aqui na tela para que a gente possa acompanhar melhor. Então, há casos em que se justifica o contraditório diferido, postergado, realizado a posteriori ou posteriormente, né? São principalmente aquelas em que há risco iminente de prejuízo irreparável, em que o contraditório prévio pode colocar em risco o próprio provimento jurisdicional. E aqui, gente, muito se discutiu sobre a existência de contraditório na execução, né? Havendo os que se posicionavam pela negativa com o argumento de que a defesa do devedor não era veiculada na própria execução, mas em embargos do devedor, que tem natureza autônoma e de conhecimento. Gente, mas esse entendimento ele foi superado porque, na verdade, em que pese na ação de execução, né, não haver essa possibilidade de discussão de temas já reconhecidos, né, lá na fase de conhecimento, há sim um contraditório, né, não tão amplo, mas há sim contraditório na ação de execução, que inclusive pode ser discutido aí por meio dos próprios embargos, da exceção de pré-executividade, né, em alguns casos ação anulatória, em processos tributários, né, mas sim, há contraditório, né, há sim o contraditório também na fase de execução, né? Então vamos dar sequência. Outro questionamento que se deu, muito grande na verdade, seria em razão do artigo 332 do CPC, que vai dizer o seguinte, ó, 332 ele enumera hipóteses em que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido antes de determinar a citação do réu. Antes de o fazer, vislumbrando presente as hipóteses em que ela se justifica, ele deverá ouvir o autor, né? O artigo 9º vai dizer isso, mas não há necessidade de que ouça o réu, que nem sequer foi citado. Então, veja bem, também muito se discutiam em razão desse julgamento antecipado aí, né? Sem adentrar ao mérito. Se necessitaria ou não fazer a citação, ouvir a parte contrária, para depois o juiz decidir, então, se julgaria o mérito improcedente já de plano ou não. Mas o que ficou, na verdade,
determinado e reconhecido pela doutrina majoritária, né? Entendimento hoje aí é que não há essa necessidade de citação do réu, até porque o entendimento do juiz não lhe traz prejuízo nenhum. Então o juiz vai abrir, né, na verdade, espaço para que o autor se manifeste, com o princípio aí, né, da não surpresa, sobre essa possibilidade de extinção do processo antes da citação, mas o réu não será citado. Por quê, gente? Porque essa decisão, caso o juiz entenda pela improcedência de plano do pedido, não vai lhe trazer prejuízo algum, né? Pelo contrário, será uma decisão favorável, né? Então, na verdade, houve essa discussão, né? Aconteceu essa discussão, mas foi superada, até porque, né, como forma aí de rebater esse entendimento, caso o autor ele entre aí com recurso de apelação, né? No caso de improcedência de plano do pedido, o réu necessariamente, né, terá que aí ser citado para apresentar as contrarrazões e ali o contraditório seria estabelecido. Então, apesar de todo o questionamento, se no julgamento de improcedência do pedido, né, de plano, nos termos dos 332, se feria o contraditório, a doutrina entendeu que não. Né? Quando eu falo em doutrina, gente, eu estou falando em posicionamento majoritário, seja de autores, seja da própria jurisprudência, né? Entendeu? Que na verdade não fere o contraditório, porque não vai trazer prejuízo nenhum ao réu e caso o autor, né, impetre aí com um recurso de apelação, aí sim haverá necessidade de intimação do réu que irá apresentar aí as suas contrarrazões para que o processo seja encaminhado ao tribunal. Tá certo? Então vamos dar mais uma continuidade no nosso assunto. Outro tema, gente, é ainda dentro de contraditório, né? Seria a prova emprestada. Seria, na verdade, o processo utilizar uma prova que não foi produzida dentro do processo específico, né? E aqui a doutrina se consolidou que sim, a prova ela pode ser utilizada, ainda que tenha sido produzida em outro momento, em outro processo. Mas desde que as partes tenham ciência ou participaram do processo ou acatem, né, na verdade, essa prova nesse processo de agora, né? Então, assim, primeiro, o correto seja que as partes tenham participado da produção dessa prova. Mesmo assim, se não participou, né, a parte que não participou, se ela assim concordar, essa prova poderá ser utilizada, né, poderá ser emprestada, na verdade, trazida para esse processo. Vamos aqui na tela. A questão em que avulta a importância do contraditório é a da utilização da prova emprestada. É comum que um processo, uma das partes, queira se valer de prova que foi produzida em outro, mas nem sempre o juiz poderá admiti-la. Quais são os regramentos que delimitam a utilização da prova emprestada? Gente, o contraditório, né, ele vai exigir, como eu já adiantei para vocês, que a parte tenha a oportunidade de participar da produção dessas provas, né? E aí, para que não traga prejuízo, né, ao réu, para que não possa, vamos dizer, contradizer, né, para que não possa prejudicar o contraditório, essa parte, a parte ré, já que se ela participou do processo, aí sim, não adianta questionar, essa prova poderá ser utilizada. Se ela não participou da produção dessa prova, se não houve contraditório na produção dessa prova, aí na verdade não poderá ser utilizada. E aqui é o seguinte ainda temos que levar em consideração que em determinados casos o juiz ele vai entender que, apesar de toda a prova produzida pelas partes, ele não consegue chegar a uma decisão. E como o juiz ele é obrigado a decidir, em qualquer forma, ele vai passar a produzir as provas, né? Muito se questionou sobre essa possibilidade do próprio juiz requerer a produção de provas que ele entender, né, como necessária, como interessante. Se isso seria, na verdade, uma intervenção muito grande no processo ou não, mas se consolidou que sim, o juiz ele pode valorar essas provas, ele pode sim, ele mesmo requerer essas provas quando entender que as provas produzidas pelas partes não são suficientes para chegar aí, né, à pretensão que é uma sentença, seja favorável a qualquer uma das partes, né? Então vamos dar continuidade, vamos lá agora falar um pouco sobre a duração razoável do processo, né? Saindo aí do contraditório, que passamos muito tempo aí falando sobre esse tema, né, que é de grande importância. Então vamos à duração razoável do processo, vamos para a tela. Esse princípio ele foi introduzido na Constituição Federal
pela emenda constitucional 45 de 2004, né? Está lá no inciso 78 do artigo 5º, né? Vai dizer que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Como eu falei para vocês, já venho adiantando, com esse movimento de constitucionalização, né, do direito, o CPC, ele também transcreveu esse artigo, né, esse entendimento lá no seu artigo 4, vai repetir esse dispositivo dizendo que as partes têm direito de obter prazo razoável à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, gente, veja bem, esse princípio da razoável duração do processo, ele vai vir nesse momento, né, de reforma, em que o princípio da eficiência aparece, né, na Constituição e vai exigir aí, né? Então não basta que o processo também ele seja rápido, acelerado, basta que seja um processo justo, rápido, mas acima de tudo efetivo, né? De nada adianta um processo em que seja em tempo recorde, mas ele não traga essa satisfação às partes. Então a duração razoável do processo ele vai vir nesse momento em que se preza, né, a administração pública nessa reforma administrativa se prezava muito mais por uma eficiência do que a administração burocrática, né? Aí vai dizer, um direito administrativo vai dizer que esse método, né, essa eficiência vai sair de uma administração que era até então burocrática e passa aí para a administração gerencial, né? Mais a administração mais efetiva, né? Então vamos dar continuidade. Então, gente, aqui na tela, esse princípio ele vai buscar, na verdade, os melhores resultados possíveis com a maior economia possível de esforços, né, despesas e tempo. E esse princípio ele imbrica, né, com a efetividade do processo. Afinal, como eu já falei, a razoável duração do processo é necessário para que ele seja eficiente. Mas também não pode, né, em busca dessa eficiência, não pode o processo durar 4, 5, 6, né, 7, 10 anos. É importante que o processo ele seja durante um tempo razoável, né, como eu falei, que ele seja justo e, acima de tudo, né, que ele seja efetivo, né? Vamos dar continuidade. O próprio princípio que nós vamos dizer também lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1º, que é o da isonomia, né? Que é o princípio da igualdade. E aqui com certeza vocês já estudaram lá em direito constitucional que nós temos dois tipos de igualdade, né? Uma igualdade formal e uma igualdade material, né? Quando na verdade o que nos importa hoje, segundo a doutrina já majoritária e consolidada, é essa igualdade, né, material, substancial, uma igualdade, podemos dizer, uma igualdade de oportunidades, né? Não uma igualdade apenas na lei, porque uma igualdade formal, plantada apenas na lei, ela vai simplesmente resguardar situações já existentes e vai deixar de levar em consideração, né, as peculiaridades do caso concreto, casos específicos. E aí, na verdade, ela vai criar uma discriminação, né, negativa. Enquanto a igualdade material, ela vai tentar dar maior oportunidade e igualar as oportunidades de modo que as partes possam aí concorrer em igualdade. Aqui nós temos aquela frase célere, né? Já está igual quem é igual e desigual quem é desigual na medida das desigualdades, né? Com certeza vocês já ouviram essa frase em algum momento. Ah, professor, como que a gente pode visualizar a igualdade material no processo civil? Gente, que nós vamos ver, na verdade, ó, na questão de prazos diferenciados para a Defensoria Pública, né? Prazo diferenciado para o Ministério Público, prazo diferenciado para o Núcleo de Prática Jurídica, né? Que faz, às vezes, também da própria Defensoria Pública, né? Esses casos específicos, em razão do acúmulo de trabalho, né? A parte ela fica em situação de desigualdade e aí é preciso que aplique a isonomia material, assim como também no caso da gratuidade de justiça. Se fosse exigir, na verdade, que para ter acesso à justiça fosse cobrado aí o processo de todos indistintamente, né? Com certeza, muitas pessoas não teriam condição de ingressar com esse processo por não ter condições de pagar as custas. Então, como maneira de isonomia, de igualar aqueles que não têm, né, essas oportunidades, é que se tem, né, a igualdade material. É importante, reconhece a importância da lei para que resguarde um direito, né, mas
não basta só a lei. É preciso que essa lei traga mecanismos, né? Pode até criar discriminação, mas que seja uma discriminação positiva, né? Como forma de igualar. Então vamos lá na tela. Consagrado entre os ideais da Revolução Francesa, né? Vem estabelecido no artigo 5º, no caput e no inciso 1º da Constituição Federal, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? E sob o aspecto processual, a isonomia revela-se pela necessidade de dar às partes tratamento igualitário em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus e deveres e a aplicação de sanções processuais, né? Então, a igualdade formal vai consistir num tratamento igualitário a todos, sem levar em consideração eventuais diferenças entre os sujeitos de direito ou, no que concerne ao processo civil, o sujeito de processo. Então perceba, gente, como eu já adiantei, que quando a igualdade ela é apenas formal, ela vai apenas estabilizar as situações, né? Ela não vai reconhecer aquela parte que é mais fraca. Imagine a situação em que você peleja contra uma empresa, né? Seja no direito do consumidor, por exemplo, em que não há a possibilidade de você produzir provas, porque todas as provas estão concentradas, né, com a própria empresa, na verdade. Você não tem como produzir ali, vai fazer o que? O Código do Consumidor? Uma inversão do ônus da prova. Por quê? Porque é uma situação de vulnerabilidade. Você está de um lado deste tamanho, enquanto a empresa está assim. Então, isso também é um exemplo de igualdade, né? De igualdade material, uma forma de diminuir essa desigualdade e buscar a justiça efetiva, né? A pretensão é necessária. Então, dando continuidade, daí então há uma necessidade de evolução, né? Para uma ideia de isonomia real, em que o legislador, na criação das normas, e o juiz, na sua aplicação, deve levar em conta as peculiaridades de cada sujeito. Quando as pessoas estiverem em situação de igualdade, deve receber tratamento igualitário. Mas quando forem diferentes e estiverem em situação de desequilíbrio, isso deve ser considerado. Como eu falei, né, é a frase séria aí de tratar igual quem é igual, desigual quem é desigual, na medida de suas desigualdades, né, como um modo aí de trazer, na verdade, isonomia às partes, para que possa de fato concorrer, né, em igualdade. Então o CPC ele vai trazer inovações em relação a isso, né? O princípio da isonomia. Nós vamos ver isso aí na jurisprudência vinculante, né? Especificamente do próprio STF e também na ordem cronológica em caráter preferencial. Essa jurisprudência vinculante, pessoal, na verdade o STF ele pode editar súmulas, né? E os outros tribunais, súmulas vinculantes, os outros tribunais, o STJ pode editar súmula, mas ela não tem esse poder, né, de vinculação. E quanto à ordem cronológica, também o CPC vai trazer isso, que os processos deverão respeitar essa ordem cronológica até que se chegue ao fim. Aqui muito se discutiu também, gente, porque, veja bem, no primeiro momento, essa questão de ordem cronológica de processos apenas resguardava a igualdade formal, porque todos os processos eram tratados de uma mesma maneira. E nesses casos específicos, o que acontecia? Os processos que eram mais fáceis de se resolver acabavam sendo empilhados até que os processos mais, entre aspas, mais difíceis, mais complexos fossem resolvidos. Por quê? Tudo isso em razão da ordem cronológica. Não poderia sair dessa ordem para julgar processos que já estavam, por exemplo, maduros para serem resolvidos, né? Então, a partir desse entendimento, discussões, os próprios institutos aí de processalística, né, eles levaram esse entendimento e ainda no período, né, antes de vigência, no período de vacância do próprio Código do Processo Civil, isso foi modificado, né, e hoje é preferencialmente, tem que respeitar a ordem cronológica, de certo, mas é preferencialmente. Vamos ver aqui na tela. Ponto de vista, né, da isonomia real são mecanismos que visam alcançar uma autêntica igualdade entre os litigantes, né? Falamos lá atrás já os prazos maiores AMP, né? A Defensoria Pública, ao próprio núcleo de prática jurídico, né? A remessa necessária. E aqui já no artigo 12, acompanhe comigo, que é quando vai falar aí da questão da ordem cronológica de conclusão, né? Como eu disse para vocês, no original não tinha esse preferencialmente que nós estamos vendo aí, não tinha.
houve essa discussão, porque quando em relação ao não tinha o preferencialmente, aqui, na verdade, acabava prejudicando, porque os processos mais complexos, que normalmente demora mais para se resolver, e os processos que não eram tão complexos ficavam nessa fila por muitos e muitos anos, sendo que poderiam ser resolvidos, né? Então, ainda no período de vacância, houve essa discussão, e aí foi modificada a redação original e acrescentou aí o preferencialmente. Então, hoje deve sim obedecer essa ordem cronológica de conclusão, né, em razão de sentença e de acórdão. Aqui os despachos não entram nessa ordem, né, mas é preferencialmente. Esse rol que nós vamos ver é um rol apenas, né, exemplificativo, mas o juiz poderá acrescentar aí outras razões para que possa não respeitar essa lista. Então, já no parágrafo 1º vai dizer que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta em cartório e na rede mundial de computadores, e não serão incluídos nessa lista as sentenças proferidas em audiências, as homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, o julgamento de processo em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, o julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas, né, quando tiver súmula vinculante de tribunal, né, seja do STF ou súmula, entendimentos já sedimentados pelo próprio STJ, nesses casos aí não precisarão, né, certamente respeitar essa ordem, porque ela é uma faculdade. Além disso, como eu já disse para vocês, o juiz também poderá ter outros casos que, se ele entender que ele não vai respeitar essa ordem aqui prevista no artigo 12, né? Então nós vamos finalizar mais um bloco e aí a gente volta já logo em seguida com o último bloco de nossa aula.